Que alegria poder voltar aqui com você, meu irmão, minha irmã, para mais um episódio do nosso Cappuccino Cast. E hoje com o nosso tema, o franciscanismo ainda vive. Te agradeço por você estar conectado aqui comigo nesses episódios aqui na nossa central de podcasts da Rádio Evangelizar. E é claro que eu quero saudar você com a nossa saudação franciscana de paz e bem. E como você bem sabe, o Frei nunca está sozinho, mas sempre muito bem acompanhado. E hoje, com grande alegria, eu recebo aqui, no nosso Cappuccino Cast, os nossos amigos e irmãos franciscanos, Renê e Jacira. Paz e bem. Paz e bem, Frei David. Paz e bem, Frei David. É uma grata satisfação tê-los aqui, dado que este casal, meu querido irmão, minha querida irmã que nos ouve, são praticantes do carisma franciscano e com autoridade vão poder nos ajudar a entender se realmente o franciscanismo ainda vive. Mas, lógico que para início de conversa eu peço para eles se apresentarem. Então, Jacira, quem é você, minha querida? Bom, sou a Jacira, esposa do Renê, já há 34 anos, então muito tempo. Temos 2 filhos, o Alexandre e o Ícaro, e além, né, dos nossos compromissos profissionais, acadêmicos, também nos dedicamos, né, à vida em comunidade, a vida dentro do aspecto religioso. Sou catequista na paróquia Nossa Senhora das Mercês, já há mais de 7 anos. Participamos, então, da Ordem Franciscana Secular. A Ordem Franciscana Secular, para nós, tem um significado assim, muito especial, porque desde muito cedo, a figura de São Francisco de Assis foi muito forte, assim, na minha vida, na vida do Renê também. E a gente começou muito cedo a buscar, compreender, conhecer São Francisco. Então, a minha trajetória, enquanto franciscana de coração, pelo menos, começa em Ourinhos, interior de São Paulo, onde eu nasci. E participava já com meus irmãos mais velhos não eram ainda pastorais, né? Eram grupos de jovens, movimentos, TLC, né? Famoso TLC. E eu era só uma adolescente que acompanhava jovens e, de repente, esses jovens me convidaram, então, a criar um grupo de adolescentes, porque não cabia eu estar no meio deles, porque eu era mais nova e era importante estar junto com outros da mesma idade. E foi aí, então, que eu topei, né? De 12 para 13 anos, passei a coordenar um grupo de adolescentes lá em Ourinhos, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, dos Padres Josefinos. E como eu já tinha uma profunda identificação com São Francisco, se chamou, então, Comunidade de Adolescentes São Francisco de Assis, a sigla CASFA. E é incrível, né, Frei, falando de mim, assim, nessa apresentação, mas também já trazendo um pouco do franciscanismo, o quanto São Francisco encanta, né, encanta os jovens, encanta o mundo, porque esse grupo, ele foi muito próspero, né, ele chegou a atingir 300 adolescentes por reuniões, né, tá certo que a realidade numa cidade de interior, ela é bastante diferente, né, de uma capital e dos grupos nas capitais. Então, no interior é bastante forte a militância religiosa, né, dos jovens, dos adolescentes. Então, esse grupo ele foi muito próspero, foi muito forte por muitos anos. E São Francisco, então, ele foi essa marca, né, nesses adolescentes que depois foram crescendo, eu fui crescendo e a gente foi para a Pastoral da Juventude. Nessa transição, né, eu conheci o Renê nesse ambiente, né, e aí a gente já namorou, casou e nesse caminhar, então, nos tornamos assessores da Pastoral da Juventude
da Diocese de Botucatu, da qual Ourinhos participava. E esse trabalho foi, assim, importantíssimo, né, na nossa vida de formação mesmo, nos princípios do Evangelho, e nos fortalecendo também, né, em preparação à família, em preparação à vida como um todo, né, porque não tem como dissociar. E nesse caminhar, então, nós moramos em Ourinhos até 1994, janeiro de 94, porque a partir disso, por questões de trabalho, nós viemos morar em Curitiba, né, em 1994, mas confesso que ao chegar em Curitiba, nós tivemos alguma dificuldade realmente de nos sentirmos novamente acolhidos dentro de alguma pastoral, de algum grupo, né? Então nós tivemos uma lacuna que interrompeu essa nossa caminhada. Nós frequentávamos a Igreja do Portão com os josefinos, porque nós já trabalhávamos com eles em Ourinhos, e os josefinos foram extremamente sensíveis quando nós chegamos em Curitiba, dando apoio mesmo assim para nossa família, né? Mas ainda faltava alguma coisa para que nós nos engajássemos, né? E isso só veio acontecer, né, alguns anos depois na paróquia Nossa Senhora das Mercês, que foi por escolha, né, que nós passamos a frequentar Nossa Senhora das Mercês, justamente porque São Francisco nunca saía, né, do nosso coração, do nosso caminho, e nós queríamos nos dedicar a algum lugar que houvesse essa figura franciscana, os princípios franciscanos, e foi então que a gente optou, né, em se engajar realmente nos grupos, né, da Nossa Senhora das Mercês. E a Ordem Franciscana Secular, né, que ali existia, também já nos engajamos, que é a Fraternidade de Nossa Senhora das Mercês. E então nos tornamos, de fato, né, franciscanos professos, né, que é o que somos hoje. E o Renê? Quem é o nosso irmão Renê? Bom, o Renê Wagner Ramos, eu também sou natural de Ourinhos, em São Paulo. E a minha ligação franciscana, ela é praticamente umbilical, né? Porque quando eu nasci, já há alguns anos atrás, né, 56 anos atrás, eu nasci desenganado. E aí os meus pais contavam para mim que no primeiro ano de vida eu fiquei basicamente uma semana em casa, o restante hospitalizado. Até que um desses dias minha mãe teve um sonho que se eu fosse batizado em Aparecida do Norte, vestido com a roupa de São Francisco de Assis, aquela doença desapareceria. E minha mãe, engraçado que minha mãe não era católica, apesar de ir à missa e tal, mas a minha mãe era ligada ao candomblé. A mãe não teve dúvidas, né? Procurou a minha tia Ditinha, que era muito católica, que era catequista dessa paróquia, que hoje é um santuário, inclusive, Nossa Senhora do Guadalupe, lá em Ourinhos. E eles não tiveram nenhuma dúvida, né? Fizeram a roupa e foram, né? E aí meus pais, minha tia conta que na viagem a doença já tinha desaparecido, né? Porque eu só podia comer comida integral, por isso que ficava hospitalizado, porque naquela época não tinha como hoje, né? Você vai no supermercado, você compra. Sim. Naquele momento não existia isso. E aí o relato deles é esse, né? E o relato do médico também, né? Na volta, o médico fez os exames e realmente a doença tinha completamente desaparecido. E aí passou-se os anos, eu entrei na adolescência e um amigo muito querido meu, Walter Francisco, que nós éramos vizinhos de cerca, né, o nome, né, Walter Francisco, e o Valdir Francisco, que eram dois amigos muito queridos. O Walter participava do mesmo grupo de jovens que participavam os irmãos da Jacira, me convidou para participar do grupo de jovens que tinha sido fundado lá na paróquia, né, tal.
E aí, naquele primeiro momento, você vai porque é os amigos que estão te convidando, né? Então, os amigos queridos ali de infância e tal. E eu fui, e aí eu me reencontrei novamente com o Francisco de Assis, né? Que essa história, os meus pais depois falaram para mim, né? Eu não conhecia essa história. Eu entrei no grupo, aí que eles foram me falar. Eu desconhecia que tinha acontecido isso na minha vida. E aí nós nos conhecemos lá no grupo. Ajudei inclusive a fundar, porque tinha o grupo de jovens, o grupo de adolescentes. Aí nós criamos um grupo para as crianças que saíam da catequese, e eu fui coordenar esse grupo, né, que fazia a transição para depois entrarem que hoje, naquela época, era um pouco diferente a catequese do que é hoje. Hoje são alguns anos, naquela época era um ano só, né? Então, como as crianças saíam muito jovens ainda, se não estiver enganado, 11, 12 anos, e se achava naquela época que eram ainda muito cruas para entrar no grupo de adolescentes. Então nós criamos um outro grupo para fazer essa ligação, né, entre a catequese e o grupo de adolescentes. E eu coordenei esse grupo, e aí logicamente que aí a vida encaminhou-se, e aí, como a Jacira já relatou, entramos depois posteriormente na Pastoral da Juventude. Falou o nome do grupo, que é engraçado. Para aquela época, não havia problema. Hoje seria a gente chamava de Pigmeus de São Francisco de Assis. Porque eram as crianças pequenas, foram as crianças inclusive que deram o nome. Coisa de grupo, jovem. Né? Coisa de jovem. Então, para a época, né? Lógico que hoje soa mal, né? Mas para aquele momento histórico, foi assim, e eram muitas, mas eram centenas de crianças. Era um negócio assim muito interessante, porque as outras paróquias em Ourinhos não tinham, então toda a cidade inteira ia para esse grupo, né? Para a gente fazia essa transição, e era muito legal, assim, muito bacana, foi um aprendizado bacana. E depois a vida nos levou ao Pastoral da Juventude. Como a Jacira já disse, nós chegamos a assessorar a diocese. Por quê? Porque lá na região e na diocese não tinha ninguém que eram militantes da PJ. E nós fomos os primeiros a entrar na PJ, o nosso grupo de jovens foi o primeiro a entrar na PJ. E a gente encaminhou, acabamos virando assessores dos jesuítas em São Paulo. Os jesuítas tinham um grupo ligado à CNBB, chamava-se Centro de Formação de Jovens Anchetano, para a Pastoral da Juventude. E eles preparavam os assessores da Pastoral da Juventude para a CNBB. E nós chegamos a esse grupo e viramos assessores junto com os padres jesuítas para o Regional Sul 1. Né? E aí o bispo, na época, Dom Mútilo, que tinha assumido a nova arquidiocese de Botucatu, nos chamou, eu e a Jacira, e pediu para que nós coordenássemos a Pastoral da Juventude na diocese, que para a gente foi um espanto, né? Porque naquele momento, normalmente a gente conhecia só irmãs e padres que eram assessores, né? E o Dom Mútilo foi muito assim, extremamente carinhoso conosco, respeitoso. Que nós sempre fomos muito estudiosos, né? Sempre gostamos muito de estudar, de se aprofundar, né? E São Francisco tem uma característica que ele é jovem. Então a força do que ele fez não é nem no discurso, mas são as suas obras. Isso falava muito para nós jovens, né? Então, assim, nós jovens na época éramos extremamente, e não diria-se só os nossos jovens do nosso grupo, diria-se todos os grupos lá de Ourinhos que nós conhecemos, todos eles eram profundamente ligados ao ideal franciscano, ao ideal de fraternidade, de paz, ao ideal, sabe, de se aproximar com aquele que é mais carente, que é mais pobre. Isso
nós sempre, em todo o processo nosso de caminhada na Pastoral da Juventude, eu diria que ela era profundamente franciscana, assim, e isso sempre permeava, né? E mesmo é engraçado que quando a gente estava, nós tivemos a honra e o privilégio, por exemplo, de participar de reuniões com Dom Paulo, com Dom Luciano, né? E eles reafirmavam isso, né? Eles colocavam Francisco como grande inspirador para os jovens, né? E nós escutamos a boca de Dom Paulo. Dom Paulo para a gente era um grande ícone, né? E era muito importante ouvir deles, né? E que Dom Paulo era um franciscano. E é isso que nos inspirou a cada vez mais se aproximar. E aí a Jacira narrou. Nós viemos depois, posteriormente. Na verdade, nós estamos em Curitiba por um detalhe, porque nós fomos convidados pelo Dom Angélico, que na época era bispo auxiliar da Brasilândia, para que nós abríssemos a Faculdade de Filosofia da nova diocese. E aí, na época, a Jacira, nós tínhamos vindo a Curitiba fazer um concurso aqui. Somos historiadores, e a Jacira passou nesse concurso, que era o concurso da Copel, professora da Copel. E aí isso fez com que esse detalhe nos levássemos para Curitiba. Mas estava tudo certo com o Dom Angélico para nós irmos embora para São Paulo, para poder, assim que terminasse o curso da graduação que nós estávamos fazendo, para poder abrir a universidade, porque o Dom Angélico é muito próximo, ele era o assessor da Pastoral da Juventude, e na época nós participávamos também da Comissão Nacional de Leigos, e ele era também o assessor, então a gente ficou muito próximo dele, exatamente por causa desse trabalho social, desse trabalho com os pobres. Então nós tínhamos isso já era para nós assim, já estava no nosso DNA, né? São Francisco já tinha nos contaminado, no bom sentido, sim, né? Sim. E posteriormente a vida nos encaminhou para cá. Aí nós tivemos, naquele primeiro momento, realmente um choque de realidade, assim, entre o que nós estávamos lá comprometidos com o que nós chegamos aqui, até nós nos encontrarmos com nosso DNA, que é um DNA franciscano, né? E aí, para nos comprometer mais ainda com esse DNA, foi quando a gente tomou a decisão de entrar na ordem, né? Na ordem secular. Por quê? Porque aí realmente você não é só aquele admirador, né? Aí você realmente faz os votos, você diz, eu quero ser franciscano pelo resto da minha vida. Eu quero seguir, né, os ideais, eu quero respeitar e levar isso para o resto da minha vida, né? E viver em fraternidade, como Francisco prega. E aí eu me lembro muito da fala do Frei Messias, né, que nós entrevistamos, né? E ele, Capuchinho, como teu Frei da ordem do Frei David, né? E da mesma província, e ele falava para nós assim, olha, viver em fraternidade é uma dádiva, mas ao mesmo tempo não é uma coisa, é uma penitência. Bem isso, né? Por quê? Porque cada ser humano é muito diferente, né? Sim. Cada ser humano tem uma formação religiosa, uma formação humana, é um processo de educação, cada um vem de um lado, né? Um gosta de arroz, outro gosta de feijão, outro gosta de batata, outro gosta de peixe. Então isso em fraternidade é um desafio, né? Então não é uma coisa fácil. Mas o que Francisco nos ensina é exatamente isso, essa humildade de aceitar o outro do jeito que ele é, né? Sim. E isso não é uma coisa, apesar de Francisco ser por isso que é tão amado entre todas as religiões do mundo. Francisco é respeitado, né? É super respeitado. Por quê? Porque ele não ficou fazendo discurso pelo discurso, né? Ele seguiu o que Jesus pregou ali de maneira radical, né? Assim, na pele. Isso
que chama. Por isso que o franciscanismo nunca vai deixar de existir. Exatamente, por isso que o franciscanismo ainda vive. Né? E eu diria que o franciscanismo ele é cada dia mais forte nesse sentido da identidade de Francisco com o outro. Né? Ou seja, ele mostrou para nós, séculos e séculos depois de Jesus ter passado pela Terra, de como era possível viver isso. Sim. Né? Ele mostrou isso, então isso ficou ali na memória dos seus irmãos que estavam acompanhando ele, né? E de tantas outras pessoas que conviveram com Francisco, que viram, que, enfim, tanto que nós fazemos parte da ordem franciscana secular. Por quê? Porque os casais viam e desejavam viver como franciscano. Isso. E aí São Francisco junto com eles criou, né, a ordem. Por quê? Porque não queria excluir ninguém, né? Não queria assim, só o frei que vai lá, que vive uma vida no convento, etc. Mas não, é para todos, né? Todos podem viver levando o princípio da espiritualidade franciscana, do respeito ao próximo, do amor à igreja, né? Do respeito ao Papa. E isso que é muito legal, né? Porque Francisco tinha tudo para ser rompido com a igreja, porque ele era uma contradição, uma completa contradição da igreja medieval, né? E em nenhum momento ele levanta a voz para poder romper com a igreja, né? Mas o jeito dele viver mexeu com ela, fez a igreja e os irmãos que participavam, seja padres, sejam os leigos, sejam os cardeais, sejam os bispos, fazerem uma autocrítica, né? Peraí, estamos indo pelo caminho errado. E voltando àquela questão do grupo de jovens, né? Poxa vida, vocês não são do tempo de São Francisco. Vocês não são lá do século XII, do século XIII. Então, enquanto o Frei vai servir aqui um cappuccino para a gente adoçar ainda mais a nossa conversa, falem para a gente assim, o que é que chamava atenção nesse grupo? O que tinha nesse grupo franciscano? Dado que o Frei já disse, vocês não são do tempo lá de São Francisco. O que é que tinha neste grupo em Ourinhos que tanto motivava vocês e mais de 200, 300 jovens a se reunir? Seria essa também, quem sabe, uma possibilidade para a gente trazer novamente os jovens para a igreja? Conta um pouquinho para nós. Então, Frei, o que eu sentia e que a gente tem muita saudade, né, de muitas coisas que viveu e que não é o caso de viver de novo, porque os tempos mudam, as relações mudam, mas assim, quando a gente lembra, pensa, o que ficou daquele momento foi principalmente a proximidade, a espontaneidade e a afetividade que existiam entre os jovens. Então, muitos daqueles jovens se tornaram amigos de fato, né? Que nos acompanham, que embora a gente esteja distante, né, geograficamente, mas foram pessoas assim que de alguma forma permaneceram no nosso coração pelas lembranças. Então, o que eu sentia que de alguma maneira de Francisco chegou nesses jovens foi essa proximidade, espontaneidade e ver o outro, né? Que era algo que nós propunhamos sempre, né? Que as nossas atitudes fossem como de Francisco e assim nos aproximássemos do próprio Cristo, né? Porque Francisco era trazido como um caminho para nos aproximarmos de Jesus, porque ele é tão humano quanto qualquer um de nós, né? Ele nasceu como qualquer um de nós, né? Teve uma vida muito privilegiada até um certo ponto, né, Francisco? Mas ele foi capaz de perceber que para ele ser melhor, ele tinha que romper, né? Com algo que poderia tê-lo levado para outros caminhos, né? Então foi muito mais forte a opção dele
E ele é muito, para mim, assim, e também é a mensagem que a gente tenta mostrar, é o quanto Francisco se deixou ser instrumento de Deus. Ele foi tocado por Deus e se tornou esse instrumento musical, vamos dizer, onde Deus fez a sua música, o seu poema, né? Então, ele é altamente inspirador, né, até os dias de hoje. E é assim, quando você olha para Francisco, olhar com os olhos da alma, né? A gente encontra nele isso, sabe? A gente encontra uma juventude, a gente encontra uma opção, uma determinação e uma simplicidade muito grande, né? E para mim, particularmente, entra também muito forte a questão ambiental, né? Que São Francisco, olhando assim como historiadora, né, nesse período histórico, Idade Média, já passando, né, já tendo algumas coisas relacionadas à Idade Moderna, ao avanço de comércio e tudo mais, o meio ambiente, né, ou a relação do ser humano com as questões ambientais, eram assim muito de dominância sobre, como se o meio fosse algo a ser explorado, a ser utilizado, mas Francisco mostra naquele momento uma postura e um discurso ambiental que a gente veste hoje, né? De você ter uma relação com a criação. Então, essa forma, né, dele enxergar Deus em toda a criação, para mim é algo muito forte também, né? E ele é algo que, digamos assim, é uma contradição no nosso mundo, na nossa vida, porque muitas vezes também a gente se sente tão pequeno e tão incompleto, porque de ver a grandeza da opção dele e que nós não chegamos nem perto, né, dessa opção. Então, muitas vezes a gente entra assim em choque com a gente perto do que Francisco representou enquanto um ser humano que fez a opção de fato, né, para seguir as verdades desse evangelho, né? Mas assim, resumindo então, né, Frei, trazendo, né, a questão desse grupo de jovens, eu sinto que foi isso, essa vivência em grupo, em fraternidade, em afetividade, em espontaneidade. Então isso fortaleceu porque aqueles adolescentes, aqueles jovens se sentiam bem em estar juntos. E a gente ia à missa junto, tinha reunião junto, final de semana, era todo mundo junto, né? Era um indo para casa do outro, eram serenatas todos os finais de semana. Então, isso ficou muito forte na memória, né? Tudo isso. Não sei se hoje, né, atrairia da mesma forma, mas naquele momento isso foi o elo, digamos assim, de convivência mesmo, né? Que foi necessário naquele momento. E você destaca muito essa questão da afetividade, deste conjunto mesmo de ser amigos, né? Realmente, Francisco, ele nos convida a sermos humanos, né? E ser humano é isso, é estar aberto ao outro e tudo mais. Porém, se vocês ainda hoje estão encantados com este homem, com este carisma que perdura mais de 800 anos, eu acredito que sim, que temos alguma coisa para encantar os jovens. O que poderíamos dizer? Bom, naquele momento, nós estamos falando aí do final dos anos 80, início dos anos 90. Vocês que falem a data, eu não vou falar. Não se eu acredito que, quer dizer, lógico que como... Assim, aí vale muito da nossa formação, né? Quando você olha para aquele momento histórico, eu acho que tudo conspirou, né? Os jovens, por si, sempre gostam de andar em grupo, né? E Francisco e o grupo, na época que nós participávamos, ele fazia alguns apontamentos que nos levavam os jovens que era essa questão da proximidade, da amizade, do respeito, do amor, né, tal, e que realmente fez com que gerações de jovens que passaram ali tivessem esse olhar, né.
se a gente fosse possível fazer uma transposição daquele momento para hoje, nós teríamos que olhar para o mundo de hoje, como os jovens olham para o mundo de hoje, né? E eu acho que ainda Francisco responde. E responde muito. Por quê? Talvez não como nós éramos jovens naquele momento dos anos 90, mas como hoje, o que eu percebo? Que a gente tem filhos jovens, né? E os nossos filhos, muitas vezes, a gente vê pela conversa dele com os amigos, como essa questão ambiental ainda é forte no meio dos jovens, né? Mesmo que hoje se tenha um discurso muito politizado em relação a essa questão da desigualdade social, você percebe no que os jovens eles são tocados pela miséria que está aí, por isso que eu acho que talvez a nossa falha enquanto igreja é não saber como a gente fazer essa comunicação para os tempos atuais para atrair os jovens. Eu acho que nós que estamos falhando. Eu acho que os jovens sempre serão sensíveis às causas ligadas ao franciscanismo. Eu acho que é a falha nossa de como levar, como chamar esses jovens. Ou às vezes também nós podemos normatizar muito, que o jovem é sempre mais leve, mais descontraído, né? Ele não tem essa visão que nós adultos temos desse mundo mais regrado, né? Então ele tem que ser um pouco mais solto, mais festivo, né? Ele tem esse olhar. Então eu acho que é plenamente possível. Tanto é verdade que há grupos de jovens extremamente eficazes. Onde é que a gente vê isso? Nas periferias. Né? Nas periferias, por exemplo, nós temos na Vila Sandra, aqui em Curitiba, um grupo de jovens super bem conduzido, né? Ligado à FS local, e que é extremamente numeroso em termos de quantidade de jovens, porque os jovens eles estão muitas vezes nas regiões mais centrais, as regiões mais mais abastadas economicamente, eles têm muitas opções. E normalmente nas periferias não tem essas opções. Então a igreja é uma opção. Basta ser então, muitas vezes que eu vejo assim, é que nós talvez não estejamos indo ao encontro. Eu acho que a maior resposta, acho que é o Papa Francisco que deu, né? E talvez seja a nossa grande falha, né? Ou seja, igreja em saída. Nós temos que os jovens estão aí, só que nós estamos achando que os jovens vão vir até nós. Nós que temos que ir até eles. Talvez seja isso que o Papa Francisco fala, e que nós muitas vezes ouvimos, concordamos, mas não executamos. Né? E esse protagonismo, né, do jovem também, pelo que eu posso me lembrar desse tempo, pelo que eu vivo hoje, que eu trabalho com Crisma, né, que eu sou catequista, a importância que você dar a voz, né, a participação dos adolescentes, do jovem, torná-los protagonistas. Então, isso cria um novo sentido para eles, de serem parte. E Francisco, ele integra tudo isso, né? O protagonismo, o amor ao Cristo, a atuação pela transformação do mundo, que é o sonho que todos alimentam, né? Poucos não têm o sonho de transformar esse mundo, né? Então, isso também eu vejo que é um ponto importante. E como Francisco é jovem, né, no sentido físico, quando nós remetemos a uma imagem dele, então isso também já traz essa identificação, né? Que ele foi ousado, que ele foi corajoso e que ele mudou o mundo de alguma forma naquele momento, ao trazer esse formato de como ele queria viver o Evangelho, né? Quando ele chega, né, ao Papa, né, o Inocêncio III, e pede, né, que ele quer seguir o Evangelho de Cristo. Ele quer consagrar a sua vida a Cristo, mas ele quer que seja simples, que seja
pobre. Ou seja, ele diz que, apesar, né, dele respeitar a igreja e querer permanecer nessa igreja católica, apostólica, romana, ele queria seguir o Cristo de uma maneira como ele via o Cristo, né? Que era um Cristo despojado, né? De qualquer coisa material. E ele, então, fazendo essa opção, ele também passa a ser... ele encanta as pessoas, porque assim, você não precisa carregar nada, como, né, Jesus falou, não carregue nada, né, alforje, e você vá pelo caminho com o que você tem, e leve a palavra é o teu bem, é o seu tesouro, né? Então, Francisco, eu acho que o encanto que ele pode trazer para os jovens é nesse sentido também, da simplicidade, da ousadia e da transformação. E algo que vocês trazem na fala, que fica muito evidente, é que Francisco ele não quis impor nada. Não, ele quis um projeto para ele. Ele traz, né? Eu vou viver o Evangelho, né? Conforme ele escutou na festa de São Matias, né? Isso que você dizia da passagem bíblica, né? Eu não vou levar 2 sandálias, 2 túnicas, para que dinheiro tal? Não, quero viver essa palavra, mas com a minha vida. O Senhor estava mexendo com ele, mas aí ele ouve a sua realidade, ele ouve o seu tempo e começa a corresponder, como dar algumas respostas a isso pelo seu modo de vida. Será que hoje não falta a gente escutar também mais o nosso tempo, escutar mais os jovens e parar de querer impor? Eu acredito que a gente sempre quer vir com um modelo pronto, né? E, poxa, vocês são educadores, sabem melhor do que o Freire que não é assim. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos professores e em sala de aula a gente percebe assim, que os jovens eles estão perdidos em busca de alguma coisa que eles não sabem o que é. E aquele primeiro espertalhão que chega e lança, que é o que a gente observa hoje, acaba levando parte deles. Né? Por quê? Porque exatamente porque nós não estamos fazendo como você diz, Frei. Exatamente isso, levar até eles, não fazer uma coisa tão formatada, tão formal, né? Mas que busque os jovens, que vá de encontro a eles. Eu me lembro perfeitamente bem, Frei, que as missas, por exemplo, nós tínhamos a missa dos jovens. Olhando as missas de hoje, seria quase uma heresia. Né? Por quê? Porque hoje ela é tão engessada, as missas, que você espanta o jovem. Né? Então era um momento alegre, era exatamente aquele espírito que Jesus e que Francisco chamava, que era o espírito de encontro da comunidade com Cristo. Então o encontro deveria ser uma festa. Não, aquilo, o horário tal, faz isso, faz aquilo, tal. Isso, para o jovem, ele não é pedagogicamente, e por causa da idade, ele sente que aquilo é enfadonho, que aquilo é pesado, que não atinge, não atrai, né? Então, talvez... como a gente teve essa experiência em várias cidades, em várias dioceses desse país, a gente pode fazer esse olhar e ver como a gente pode adaptar isso para trazer os jovens de novo. Para atrair. Ou seja, fazendo uma missa especial, dedicada a ele, de uma forma mais... sem aquela preocupação do horário, né? Colocando, como eles adoram fazer, tocar com bateria, dando esse protagonismo, né? Participação, né? Acho que ouvindo, um exemplo, né, Frei David, como, né? O senhor coloca também, então assim, é ouvi-los. Como é que eles querem? Né? A gente não quer ouvir porque o jovem desafia. Né? O jovem questiona. Ele questiona, ele nos tira, né, do nosso comodismo, que foi o que Francisco fez. Exatamente. Foi o que Francisco fez. Então, por nós nos querermos sempre estar seguros, com essas estruturas enrijecidas e tal, a gente não quer escutar os jovens. Ter o controle. É por isso que eu digo, a gente tem que ouvir a nossa autoridade máxima, né, que nos desafia isso. Né? O que o Papa Francisco fala? Sai do comodismo
saia da porta para fora da igreja, porque é lá que está o mundo. É lá que a gente tem que evangelizar, né? E para fazer isso, você vai ter que conversar com esse mundo, entender ele. Não adianta você chegar, como o senhor falou, com uma forma engessada, tal, que ele não vai ser aceito, né? E como bem você lembrou, Frei David, um dos problemas para a gente conversar com os jovens, sem dúvida nenhuma, é essa questão da gente chegar com as respostas prontas. Ou seja, deles não poderem dialogar e demonstrar qual a visão que eles têm para as coisas, né? E não repelir. Por quê? Porque, como você falou, eles são questionadores. E às vezes nós ouvimos coisas que automaticamente você vai lá para... vou ver se isso que está na norma. Né? Então, assim, trabalhar com a juventude é sempre desafiador. Mas, e Francisco é o maior exemplo disso, né? Que São Francisco, um dos fatores que fez com que a sociedade olhasse para ele, porque ele era um jovem. Era um jovem que estava questionando o seu modo de vida, a igreja, imagine, a audácia, né? Então, um jovem que decidiu ir com seus amigos, com seus irmãos, lá só para conversar com o Papa, todo maltrapilho, né? Então, assim, mais transgressor que isso, eu não sei o que é. Sim. Isso é que nós mudamos as palavras, mas será transgressor. Né? Ele era como um revolucionário. Exato. Isso dentro daquele modelo de igreja era revolucionário, era hiper revolucionário, né? E quem estuda a igreja é só pegar os debates que haviam das várias ordens religiosas com os franciscanos da época. Que isso fica claro, né? Fica claro na exposição, principalmente dos dominicanos da época, que Francisco era o herege. Porque aqui tá, ele não impõe, ele não vai contra a igreja, e as pessoas, conforme vão se identificando com o que ele vive, parece que aqui é um caminho. Exatamente. Eu acho que isso, né, a forma, digamos assim, a pedagogia franciscana, né, de falar, mas sem excluir, né? Então ele falou como ele achava que deveria se viver o Evangelho de Cristo, mas ele não disse assim, a igreja tem que fazer isso também. Ele disse, não, eu e meus amigos queremos viver assim, né? Maltrapilhos pregando a palavra de Deus, né? Então, assim, ele não impôs nada, né, Frei? Mas ele revolucionou, né? Porque a igreja passou a ver em Francisco que alguma coisa precisava ser mudada, né? Então, o simples fato dele existir, né? Dele ter existido e dele ter dito o que ele pensava e ter agido como ele agiu, transformou, né, realidades para nós cristãos, né? Ele é esse ponto, né? Ao mesmo tempo que foi contradição, ele gerou, né, a transformação. Então, o franciscanismo hoje, é como o senhor disse mesmo, não vai acabar nunca, porque essas posturas, porque essa pedagogia franciscana, ela é necessária. Sem ela, nós não vamos transformar também, né? É lógico que o Evangelho de Cristo, né, como a gente disse, Jesus é o Filho de Deus, né? Viveu entre nós como um homem, mas Jesus é o Filho de Deus. Então, o que Jesus fez, Jesus disse que nós também faríamos, né? E ainda mais, né, se quiséssemos. Então, nós podemos, assim, nos iludir, achar, não, eu não faço o que Cristo fez, porque Cristo é o Cristo e eu sou uma pessoa humana. Mas Francisco, na simplicidade, né, e na ousadia para aquele tempo histórico, ele fez, né? Ele viveu como Cristo viveu e transformou. Então, assim, é possível sair do comodismo? É possível, porque Francisco mostrou o caminho. E assim como Francisco reconhece nesse Cristo humano, né? Cristo é 100% humano, 100% Deus, mas
100% humano. E os santos vêm reafirmar isso para nós, né? Por isso que é possível ter esse caminho. Mas lá, quando vocês viviam, o grupo de jovens tinha uma essência, né? Tinha algo de um franciscanismo que... Será que hoje, dentro da ordem franciscana secular, vocês continuam com essa mesma essência, com esse mesmo encanto, né? Como a gente diz, o primeiro amor? Ou mudou algo, amadureceu? Como que está hoje essa vivência do franciscanismo? E será que o Francisco apresentado para vocês lá na adolescência continua sendo o mesmo hoje? Eu não vou falar que mudou, né? Mas eu diria que amadureceu o olhar nosso em relação à vivência dentro de um grupo franciscano. Primeiro porque os anos passam, você lê, você escuta, você convive, né? E evidentemente, eu diria assim, que a opção nossa é a mesma, né? Mas o que muda talvez, o que talvez a gente não vou dizer que pela Jacira, mas o que às vezes a gente deixa um pouco é a ingenuidade. Aquela ingenuidade típica do jovem, a gente deixa um pouco de lado, né? Mas e que eu diria assim, que faz muita parte, faz muita falta aquele olhar quase infantil, né? De amor, assim, de amor, olhando esse lado mais ingênuo, mais, eu diria assim, quase infantil mesmo, olhando para Francisco. Lógico, quando você vai estudando, você vai tendo mais maturidade, mesmo em idade, você acaba olhando para Francisco de um pouco diferente disso, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma, assim, em afirmar, pelo menos da minha parte, que a minha fé em Francisco, ela só aumentou, né? O que talvez tenha mudado é como a gente chega a ele. Como a gente consegue fazer com que coloque aquilo que ele pregou na vida do dia a dia. Isso tenho certeza que mudou, tá? Então, Frei, eu vejo assim, né? Entre o Francisco que foi me apresentado lá, né, na adolescência e hoje, né? Com certeza, né? A gente avançou, amadureceu e mudou algumas interpretações, porque sem dúvida o Francisco que foi apresentado está dentro desse viés ainda mais ingênuo, mais puro e mais simplista, vamos dizer, porque era o que cabia, né, dentro de um contexto da adolescência. Hoje eu vejo assim que é uma das coisas, inclusive, né, que me atrai dentro da própria ordem franciscana secular, é a possibilidade de conhecer mais Francisco. Porque nós fazemos os votos como professos e para isso é preciso estudar mesmo, é preciso ler, é preciso compreender. E eu, particularmente, né, eu gosto de estar estudando, de estar conhecendo, para poder, de alguma forma, atender melhor ao que se espera, ao que se vem, né, para mim. Então, o que mudou, eu acho que é no sentido do aprofundamento. Eu não sei nada, mas assim, um pouquinho mais do que me apresentaram de Francisco lá atrás, pôde ir se formando para entender. Mas eu gostaria de ter, digamos assim, tempo suficiente, só que acho que não vai ter tanto tempo suficiente, de poder conhecer um pouco mais, de compreender um pouco mais e de, tal como Francisco, ter opções também tão claras, né, e tão decididas como ele teve, né, no sentido de saber que as nossas atitudes, a nossa postura pode transformar situações, né. Então, acho que o Francisco de lá com o Francisco de cá é mais nesse sentido do amadurecimento, né, de perda só daquela visão mais romântica do Francisco,
para um Francisco muito mais presente, né, na causa social, na causa ambiental e na espiritualidade, né? Porque Francisco traz como um grande ganho a espiritualidade franciscana, né? Que são, assim, os acontecimentos da vida de Cristo levados ao extremo, né? De tudo o que ele passou, aonde ele buscou seguir o mesmo passo de Jesus, daí que a gente fala, né, que ele foi cristão até as últimas consequências, de se deixar levar pelas chagas, pelo sofrimento físico, né, de Jesus Cristo. Então isso é, assim, um exemplo da opção radical que ele fez por esse Cristo, né? Então eu vejo nesse sentido, sabe, de aprendizado do quanto ele é atual por essas causas que ele atuou, né? E pela espiritualidade que ele foi capaz de desenvolver. Nós dizemos que depois da paixão vem o amor. E somente pelo amor é que se dá perpetuidade, fidelidade a algo que eu me apaixonei. E um sinal visível de que vocês têm esse amor é a vida hoje, como irmãos da Ordem Franciscana Secular, nossos irmãos franciscanos, que vivem esse carisma dentro da família, dentro do trabalho. Então, trazendo realmente que o franciscanismo ainda vive em vocês plenamente, desde lá daquele tempo da adolescência até hoje. Poxa, nós amamos isso. Como é viver como casal esse franciscanismo? Como é viver essa família em torno dos valores franciscanos? Não é simples. É sofrido. Não é simples. Eu me lembro mais uma vez do Frei Messias, né? É um desafio sempre, né? Porque viver que a família nada mais é que uma fraternidade, né? E você está convivendo ali com a tua esposa ou vice-versa, com os filhos, e cada um tem uma visão diferente, ou às vezes próximo em alguma coisa. Então, o que São Francisco, pelo menos para mim, ensina é a humildade em escutar, né? Da questão da pacificidade, da paz mesmo, né? Da não, de hipótese nenhuma, você ter atos violentos, atos que vão contra o amor, né? Eu acho que é isso que São Francisco nos ajuda muito, né? Ajuda nessa mansidão, né? Na generosidade da troca, né? Entre o casal. Eu acho que é nesse sentido que Francisco ajuda demais, sabe? Porque a vida em família é um desafio, né? Porque é a primeira comunidade que todo mundo tem. E hoje em dia, com esse mundo conflituoso, esse mundo diverso que nós temos, não é uma coisa simples, né? Então, hoje o homem, a mulher tem que trabalhar fora de casa para poder sustentar a família, né? Não tem mais aquela relação tão próxima todos os dias, direto com os filhos. Então mudou muito, né? Isso. Então os nossos filhos acabam recebendo influência externa que a minha geração não teve, né? Então a minha geração é aquela geração que estava mais próxima do pai, a mãe estava sempre em casa, então você tinha uma influência muito maior dos pais que você tem hoje, né? Então hoje, por essa necessidade de sobrevivência que os pais têm de sair para o trabalho, os filhos ficam na escola, ou ficam em casa, depois desse ambiente, ou quando já são mais jovens vão para a universidade, ou vão para o trabalho, tal, etc. Então vai recebendo uma quantidade de influências que hoje a família não consegue administrar tão bem como na nossa época de adolescente, de jovem, né? Então, e quando a gente usa a história, isso é uma enorme contradição, mas, por exemplo, lá na época do nazismo, lá nos anos 30,
foi usado exatamente isso, foi usado exatamente o fato das crianças estarem com a mãe em casa, que foi usado para manipular o pensamento das crianças e das mães. Como é que eles faziam? Eles tiraram o Hitler criou as indústrias bélicas, e sob a argumentação de que as mulheres tinham um trabalho mais refinado com as mãos para poder trabalhar com armamento, com munição, tiram as crianças, tiram as mães das famílias, montam-se pela primeira vez as creches nas próprias indústrias e começam a fazer o trabalho ali da manipulação da cabeça das crianças, para que essas crianças mais tarde, quando jovens e adultos, virassem os soldados que vão depois defender o nazismo e toda a tragédia que foi provocada no mundo. Né? Então, quer dizer, o que nós vemos hoje é algo similar ao que aconteceu naquele passado, né? Só que os mecanismos são diferentes, são mais refinados, né? Que é a mídia social, que é a internet, que é os grupos que os pais não conseguem perceber, né? E outras situações também, né? Então, por isso que é muito mais complexo hoje em dia a vida familiar do que era nos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, que você não tinha essa situação, né? Então as famílias estavam mais próximas, então o pai e a mãe eram muito mais representativos na formação moral dos filhos do que hoje, né? Então é isso que a gente percebe hoje. Então é um desafio muito grande todos os dias da gente conversar com os nossos filhos para poder sempre estar colocando os nossos princípios, né? Por quê? Porque hoje, infelizmente, os meios de comunicação que eles têm acesso não representam mais isso, né? Ao contrário, só deseducam. Certo. Que eu vejo, né, Frei, assim, eu tenho muito orgulho, né, de ser franciscana. E a gente vê o quanto as pessoas também recebem bem, né? Quando você diz que você é franciscano, as pessoas, olha que legal, né? Então é muito comum isso. Então, mas isso nos cobra, né? A vivência, né, do franciscanismo, né, dentro de casa ou na vida pessoal, é justamente assim esses valores, né? Porque uma vez que estamos, né, no mundo, né, isso já é a característica, né, do franciscano secular, é você, de alguma forma, transmitir esse carisma, né, franciscano. Eu não entendo que eu tenha que abrir a Bíblia no meio da praça e falar dos valores cristãos, né, como franciscana, mas a minha vida tem que ser esse evangelho, de alguma forma, porque pela diversidade de pessoas com quem convivemos no dia a dia, dentro de casa, pode ser assim, a aceitação das opções que eu e o René fizemos, né, de como viver, de estar trabalhando, né, mais próximo, né, dentro da igreja em algumas coisas, pode ser que não seja a opção dos meus filhos, por exemplo, né, mas é muito claro que os valores sejam, né, esses valores cristãos, seja essa forma que Francisco viveu o cristianismo, isso de alguma maneira chega, né, até eles, isso a gente percebe claramente. Agora, viver, né, como pessoa na sociedade, sendo franciscana, é bastante complicado, porque você já não pode mais fazer as mesmas coisas que todos fazem, né? Então você precisa ter um olhar social muito forte, você precisa ter o olhar ambiental, você precisa ter um olhar sobre o papel da igreja na transformação dessa sociedade. E eu, particularmente, eu sou muito mais voltada ao como agir, porque eu acredito muito nessa mensagem, né, desse reino entre nós. Ele vai se fazer no mundo secular, né? Ele vai se fazer quando as pessoas, de fato, se tratarem com mais respeito, acolherem mais,
terem mais afetividade uns com os outros, né? Hoje de manhã, né, falando com uma amiga, né, dentro da igreja, a gente compartilhando as nossas dores no sentido da falta do acolhimento, da afetividade para algumas situações. Então, existem muitas dores no mundo, né? E o que nós percebemos? Às vezes, um simples olhar pode te transformar. Assim como a ausência desse olhar causa uma dor imensa, né? Então, a gente vive um mundo muito apressado, onde a gente não é capaz de cuidar de uma planta sequer, né? E aí, assim, a gente quer ter paz, né? Mas a gente não consegue cuidar de uma plantinha dentro da nossa casa, né? Então, acho que a hora que nós conseguirmos enxergar que nós temos que cuidar do mundo e não seguirmos o que o mundo, de alguma maneira, nos manda as mensagens subliminares. Acumule, seja feliz, você nasceu para curtir a vida, você merece ter tudo do bom e do melhor, você e você, né? Eu penso que a hora que a gente conseguir olhar que não sou eu, mas somos nós, isso nos ajuda. E acho que isso é uma das coisas que inquieta muito, porque a gente é limitado demais, né? Muitas vezes você sabe que deveria ter feito diferente como franciscana, mas a nossa limitação está na frente o tempo inteiro. Então, para mim, São Francisco é esse ponto da contradição dentro desse mundo. É uma contradição, é uma revolução do amor. São várias e várias perspectivas pelas quais nós podemos olhar o franciscanismo. E hoje, com vocês, nós podemos olhar pelos olhos dos irmãos da Ordem Franciscana Secular, os olhos de um casal que vive apaixonadamente um pelo outro, mas também o carisma franciscano. Então, para nós irmos concluindo a nossa conversa de hoje, uma palavra que resume para você, Jacira, o franciscanismo. A paz. E para você, Renê? A fraternidade. Olha, muito obrigado de coração por vocês terem aceitado o convite de estar aqui no nosso Cappuccino Cast e ter nos dado a honra destas palavras que, mais do que soar em vão ou ir pelos ventos, acalentam o coração porque vem de uma vivência, de uma experiência real e concreta. Obrigado, Jacira. Muito grata, Frei. Acho que a oportunidade é que nós temos que agradecer mesmo, porque a gente aprende muito mais quando a gente precisa falar sobre, né? Então, é uma forma da nossa autocrítica. Então, eu agradeço a oportunidade. Renê, obrigado. Não, eu que agradeço, né? A lembrança carinhosa de lembrar de nós, para poder falar um pouquinho da nossa vivência. E sempre falar do como a gente vive, como a Jacira falou, sempre é muito delicado, né? Muito complicado, mas a gente gostaria de também dar essa contribuição e agradecemos muito, esperamos que tenhamos ajudado, né? E ter contribuído de alguma forma. Obrigado. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, como essa conversa foi deliciosa, o tempo passou rápido e você ficou aqui, né? Olha que bênção. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por você ter permanecido conosco no nosso bate-papo sobre o franciscanismo ainda vive aqui no nosso Cappuccino Cast, neste episódio em que contamos com a presença do Renê, da Jacira, um casal apaixonado pelo franciscanismo. E espero você para o próximo episódio, que com certeza será mais uma conversa agradável, formativa, informativa, divertida, descontraída, mas principalmente vivencial, nos ajudando cada dia mais a trazermos o Evangelho para ser vida em nossa vida. Por isso, convido você a escutar também os outros podcasts aqui da nossa central, podcasts da Rádio Evangelizar, e compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares. Que Deus te abençoe. Espero você no próximo episódio. Fique com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.